Olá, professor. Eu vou iniciar a gravação de mais um vídeo, então, com um depoimento sobre o meu aprendizado, também do segundo bimestre, para a disciplina de floricultura. E eu vou estar utilizando um roteiro desse jeito assim, básico, só com alguns tópicos para eu situar durante a explicação do conteúdo. Então, vamos começar pela definição de paisagem. Paisagem é um espaço do horizonte que é alcançado, observado pelos nossos olhos, né, de um determinado ponto, determinado local. E pode ser de caráter natural, como por exemplo as cataratas do Iguaçu, ou ainda pode ser de caráter artificial, como a montagem de um jardim do zero. Então, teve presença da mão humana. E ainda há o macropaisagismo, que é em locais maiores, né? Geralmente há uma equipe de pessoas por trás da execução daquele projeto naquele local e é um local que se preocupa com a preservação do ambiente. E ainda tem o micropaisagismo. O micropaisagismo é um local onde uma pessoa só pode estar fazendo a execução do projeto. É um local de jardim mais reservado, mais particular, é uma área menor do que o macro, e ele valoriza muito a estética do local. Em uma paisagem pode ter diversos elementos, tanto do passado quanto do presente, eles vão estar ali interagindo uns com os outros. A história nos mostra que existiram vários tipos de jardins no passado, como por exemplo jardins medievais. Jardins medievais possuíam plantas medicinais para o uso, ou ainda podia existir flores. Os jardins italianos com frutos e flores, os franceses que se preocupavam muito com a perfeição, no caso, os recortes dos tipos de paisagem, os jardins indianos com a arquitetura local mesmo, com os templos no meio do jardim, o jardim japonês com promovendo paz e espiritualidade, ou ainda outros tipos de jardins, como jardins tropicais, jardins áridos, com as plantas xerófilas, os jardins selvagens, com plantas que são espontâneas ou rústicas, né? E os jardins ecológicos, que aproveitavam a água das chuvas e valorizavam muito a matéria orgânica. E conforme o tempo avançou, sofreram algumas mudanças. Por exemplo, o proprietário de um local queria fazer um jardim e ele tinha descendência italiana. Então ele pegou a ideia do jardim italiano, só que ele modificou para alguma coisa diferente que agradava a ele. Então sofreu esses tipos de alterações. E nós temos em um jardim vários tipos de componentes. Só que o que mais chama atenção é a presença da vegetação. Então vai ser encontrado as plantas rasteiras, né? Vai ser encontrado também arbustos, árvores de tamanhos diferentes, ou ainda trepadeiras que estão inseridas em tipos de suporte. E ainda tem a presença de água. Então a água ela vai dar aquele sentido de relaxar, né? O sentido de movimento e também trazer um ar de paz naquele local. Né? Então ela tem essas vantagens. Ela ainda pode ser utilizada para estar sendo utilizada para irrigação ou para ainda um reservatório para criação de peixes, ainda para fins recreativos como um tipo de piscina ou ainda para um fim tipo de usar essa água para ser ornamental, no caso uma cascata, né? Assim é mais encontrada em jardins. E ainda existem plantas que podem ser inseridas nesse tipo de jardim. Elas são classificadas, então, né, como as marginais, que são aquelas plantas que preferem locais mais rasos. Então, é perto da margem de um lago, onde parte dela vai ficar coberta e ela vai promover, então, a diversidade ali local, né, a vida silvestre, como, por exemplo, a cavalinha. Ou ainda pode ser palustres que ficam em locais encharcados, como, por exemplo, o filodendro, que é uma espécie desse tipo de classificação. Aquelas que ficam ali na superfície, né, que são aqueles aguapés também, que ficam flutuando, né, aquelas flutuantes, que também necessitam de sol e elas promovem, por exemplo, a desovação de peixes. O aguapé, no caso, é um exemplo. Ou ainda pode ser aquelas submersas, que é mais utilizada em aquários daí. A cabomba é um exemplo dela.
ou ainda aquelas plantas que ficam na superfície, só que as flores dela ficam emergidas, ficam fora da água. Por exemplo, a Vitória Regia é uma planta que se enquadra desse jeito, ela recebe sol, ela pode ficar na sombra, só que na sombra ela não vai conseguir florir. Agora, vamos falar sobre jardinagem em parques e praças, né? Como nós sabemos, os parques e as praças são locais onde a população ela vai se reunir para fins recreativos, né? Para ficar junto. E conforme avançou de um tempo para cá, da antiguidade para cá, as praças começaram a perder um pouco sua utilização, seu sentido. Agora, na contemporaneidade, essa situação está mudando. Então, quem estiver por trás desse tipo de planejamento tem que levar em conta que tem que aproveitar o máximo possível da topografia, da geografia, da localização e do clima daquele local e explorar bem a textura e também as cores para promover benefícios psicológicos para as pessoas que estão inseridas ali. Então também tem que levar em conta que tem que ser um local bem planejado, né? O piso tem que ser antiaderente, né? Para não causar acidentes, uma inclinação certa, né? Declividade, para não estar gerando problemas no futuro. E sempre tem que promover a instalação, a implantação de espécies vegetais naquele local. Agora falando sobre as áreas urbanas, né? As ilhas de calor. Os grandes centros urbanos, no caso, eles têm grandes problemas com relação a isso, porque utilizam materiais que são impermeáveis. E como são impermeáveis, então, eles promovem esse efeito de ilhas de calor, né? E isso, então, nesses grandes centros urbanos, não se preocupam muito com a arborização daquele local, né? Então, você pode ver em grandes centros, grandes cidades, que tem ruas que têm árvores completamente isoladas. Então, nós temos que levar em consideração que as árvores, quem for planejar tem que levar em consideração que as árvores são de grande benefício. Por exemplo, elas podem proporcionar sombreamento ou pode refrescar aquele ambiente, né? E conforme foi avançando, desde antes até agora, algumas pessoas tomam atitude ainda de estar implantando aquele revestimento vegetal em muros, né? Para estar melhorando esta condição. Ou ainda pode estar implantando arborização viária. Só que isso vai garantir uma melhoria, só que tem que tomar cuidado com os critérios, como por exemplo as mudas, né? Se vai ter dormência ou não, se essas mudas vai ter comércio, tipo comércio, onde vai atender a demanda, né, dessas mudas. O tamanho das sementes para padronizar para germinação, né? Não pode ser uma árvore que tem um tronco muito não resistente, caso quebre e cause problemas, ou ainda ser muito volumosa. Então, tem que tomar esses tipos de cuidado. Ou ainda tem que tomar cuidado também com as podas, né? Nós temos as podas que são importantes desde a formação dela lá no viveiro, quanto também ela já implantada. Então tem que ver a espécie que está sendo feita a implantação, quanto a esses cuidados, se ela tem resistência, a tolerância que ela tem para os tipos de poda e também a desrama. A desrama, que é a remoção dos galhos, que pode ser de forma natural, né, sem interferência da mão humana, ou ainda ela pode ser artificial. Então, ainda um pouco mais sobre as características de um bom projeto de paisagismo, é necessário levar em conta que quem estiver executando saiba aproveitar bem o espaço que foi disponibilizado para estar realizando aquele projeto. E também saiba posicionar as plantas ornamentais de acordo com a resposta que ela tem à luminosidade, que é um fator que eu vou estar falando um pouco depois. E ele também tem que saber se adequar os gostos, né, às exigências do proprietário. Quando ele vai fazer esse projeto em um lugar aberto, então, outros locais, ele deve saber qual é o tipo de lazer daquelas pessoas, por exemplo. Pode ser um lazer um esportivo, um lazer recreativo, um contemplativo, cultural ou ainda laxativo. Então, sabendo de todos esses fatores ainda que foram debatidos, é necessário levar em conta a ecofisiologia das plantas ornamentais e a relação que ela tem com a luz e a radiação solar, como por exemplo a fotossíntese, né? A fotossíntese é o único fator, né,
um processo de importância biológica que aproveita a energia da luz. Então, é a síntese a partir da luz. Ela transforma a energia luminosa em energia química, então, para ela. E essa fotossíntese, ela é afetada por alguns fatores, como, por exemplo, o ambiente ali onde vai ser inserido o projeto, né? A execução do projeto, ele é um fator externo. Ou ainda, a genética daquelas plantas ornamentais. Então, isso são fatores que interferem, né? E então tem que considerar bem o ambiente, porque ele comanda muita coisa. Por exemplo, a adaptação da planta naquele local vai depender do ajuste que ela faz no aparelho fotossintético para estar absorvendo, aproveitando melhor aquela luz ali disponibilizada. E as respostas fisiológicas da planta vai depender do tipo de pigmento que é usado na absorção, então, daquela radiação, daquela luz. Como, por exemplo, pode ser os cloroplastos, fitocromo ou ainda o beta-caroteno. E falando ainda outro fator importante é o fotoperíodo, né? O fotoperíodo ele vai depender da posição geográfica, né? Da localização geográfica, por exemplo, daquele local ali onde vai ser usado para estar fazendo o projeto e também da estação do ano. E ele tem a importância de estar mudando os estádios fenológicos, por exemplo, passando do estádio vegetativo para então o reprodutivo. E relacionado tanto a isso, nós temos o fotoperiodismo, né, com as plantas de dia curto, as plantas de dia longo e também as plantas neutras. As plantas de dia curto são aquelas que induzem a floração quando o período escuro for igual ou superior ao fotoperíodo crítico. Então elas vão florescer ali no outono, no inverno e no fim do verão. E as plantas de dia longo, elas induzem a floração quando o período escuro for inferior ao fotoperíodo crítico. A floração dela, então, vai ocorrer ali no fim da primavera e no verão. Um exemplo de planta de dia curto é o calanchou. Um exemplo de planta de dia longo, por exemplo, pode ser brinco de princesa. E ainda tem as plantas neutras, né? Que são aquelas que a indução do florescimento independe do comprimento do dia. Pode ser ainda as rosas, as violetas. E falando um pouco ainda sobre florescimento, tem um processo chamado vernalização, que é a indução da floração a partir da baixa temperatura. Por exemplo, o frio, né? O frio após um período de juvenilidade ali. Também é ideal, então, o planejador, né, quem vai fazer o projeto, levar em consideração que ele pode ainda usar os inibidores de crescimento para estar reduzindo o porte dessas plantas, como por exemplo azaleias, né, hibisco, e estar cultivando elas em vaso. Professora, finalizo aqui o meu depoimento com um agradecimento sobre o seu empenho para mim aprender durante este bimestre. Muito obrigado.